Mas hoje, pessoal, nosso convidado, a gente tem a honra de receber aqui, como o Giovanni falou, ele é o fundador do Grupo Mania, é o Guilherme Scherer. Tudo bom, Guilherme? Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder compartilhar um pouco da minha história e estar conhecendo vocês, estar conhecendo o estúdio aqui. Nossa. Show de bola. Guilherme, a gente costuma começar aqui pelo início. O início da sua história. Fala pra gente aqui, você é nascido em Rondônia, Eu você sou vilhenense. Vilhenense? Sou vilhenense. Caraca. Sim, Vilhena, rondoniense, raiz, e tô em Porto Velho já há 7 anos. Pô, Moro aqui há 7 7 anos. anos aqui. 7 anos. Eu morei aqui em 2011, eu vim fazer faculdade aqui, fiquei apenas um ano. Estudou o quê? Desculpa, curiosidade. Arquitetura. Arquitetura. Como é que é? Estou distante das minhas bases. Arquitetura, educação física, administração, já fiz de tudo um pouco. Como é que é? Você migrou de um curso para o outro? A questão é assim, meu pai, o exemplo de empreendedor que eu tenho é meu pai. Meu pai sempre foi um cara que é muito empreendedor. E ele tinha material de construção e tinha construtora. E a paixão da minha vida era de fato projetar. Eu projetei 6 anos, eu sou projetista, eu sou designer de interiores. E aí eu fui fazer arquitetura. Acabou não dando certo, primeira vez morando fora de casa, menino novo, fez muita besteira, eu tive que retornar. E aí depois fui, tinha paixão, esporte, aí fui brincar um pouco na educação física. O esporte você fazia o quê? Sempre fiz de tudo, já fui pro Joerd, futebol, ping-pong, natação. Xadrez. Onde tem vaga, tô indo. Quando tinha Quero aqueles jogos viajar. escolares, jogava todos os esportes. Todos os esportes. Legal, cara. E hoje a minha paixão é jiu-jitsu, né? Tranquilo. É tranquilo. Vilhena é uma cidade bem pacata, né? Legal. Vilhena é uma cidade bem pacata. Hoje eu sou apaixonado por Porto Velho. Não tenho o menor interesse. Eu amo Vilhena, mas não tenho o menor interesse em voltar. E assim, eu morei 3 anos em Ariquemes. A nossa primeira unidade foi em Ariquemes. Morei 3 anos lá, depois tinha a unidade daqui, eu vim administrar a unidade daqui. Qual que é o grande diferencial de Vilhena para Ariquemes e Porto Velho? Vilhena tem muita grana, muita, só que tá na mão de poucos. Essa é uma grande diferença. Ariquemes, Porto Velho tem muito dinheiro, tanto quanto. Porto Velho muito mais pelo tamanho, mas Ariquemes é uma cidade compatível. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo com meu pai, né? Meu pai sempre empreendedor, me botou para trabalhar desde os 14 anos. Na verdade, ele me colocou para trabalhar porque ele tinha uma conta no mercado lá e eu extrapolei essa conta sem ele saber. Quando ele viu, tava um arrombo enorme e ele me colocou para trabalhar 6 meses de graça para ele, né? Tu fez isso sozinho? Eu fiz. Caraca. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Então, desde cedo, sempre muito junto, ele sempre empreendendo. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Como é que você empreendeu para correr atrás? E qual era o nome dele? Ele tinha material de construção e construtora. Sempre. Ah, Mas meu massa. pai já teve padaria, meu pai já teve de tudo um pouco. Meu pai até caixão já vendeu. Caraca. Meu pai velho. sempre Massa. foi um cara muito aguerrido. Trabalhava para os outros, tinha sua padaria. Então, ele era o padeiro, acordava 4 da manhã, ia lá, fazia o pão, ia trabalhar na loja de material de construção dos outros, voltava à noite, preparava o pão. Então, o exemplo que eu tenho de empreendedor é um cara que não tem medo, que vai para cima mesmo. E aí... Isso lá em Vilhena. Isso lá em Vilhena. Aham. Aí, esse tempo trabalhando, depois eu vim fazer a faculdade. Quando eu vim fazer a faculdade, trabalhei para os outros aqui, CLT, tudo certinho, retornei para Vilhena. Quando eu retornei para Vilhena, eu comecei a distribuir currículo e com 18 anos eu fui chamado para ser gerente da loja de móveis planejados, a maior que tinha na cidade. E aí, assim, a gente tinha lá 20 colaboradores, todos mais velhos que eu, e eu com 18 anos. Então, a liderança comigo foi um negócio muito natural. Cara, tu criou uma maturidade muito cedo então, né, cara? Muito cedo. E fui jogado pra isso, entende? Mas deixa eu te fazer uma pergunta nessa parada. Liderança é um termo muito interessante, porque assim, a gente com 18 tá quantos anos hoje? Hoje 30. 30 você já tá naquela fase assim de medir muita coisa. Mas com 18 anos, dificilmente, né? Tipo, foda, gerente, pai. Esse tiozinho aqui, eu mando nele. Como que era esse ímpeto, assim, nesse primeiro momento? Não, pra mim foi tranquilo. Foi tranquilo? Eu sempre tive uma cobrança muito grande comigo mesmo, Interno. entende? Eu falava, cara, eu tenho que pedalear muito, porque a galera aqui sabe muito mais do que eu sou o que menos legal. sabe. Legal. Essa era sempre a minha preocupação. Eu tinha muito respeito pelas pessoas. Eu aprendi que respeito e humildade, ela entra e sai de qualquer lugar. Perfeito. É isso que eu tenho comigo. E aí a minha cobrança era essa, cara, eu sou o que menos sei, então eu tenho... E a minha posição é a maior, então eu tenho que correr atrás mais do que todo mundo. Então, pra mim foi bem tranquilo. Não deixei subir pra cabeça. Como é que é? Você sempre foi empreendedor mesmo, não teve jeito. Né? Caraca, que massa. A minha... isso. Não,
com 15 anos eu vendia anabolizante na escola, né? Como é que é? Gente, peraí. Ó, prescreveu. Ele tinha 15, agora ele tá com 30, já tem 15 anos. Prescreveu. As leis eram outras. Não tava no Código Penal, não. Ah, louco. Caraca. Empreendedorismo sempre teve na veia. Que legal ou não? Dark, né? Dark empreendedorismo. Dark empreendedorismo. Não, eu era bem magrinho, aí eu não tomava, eu só vendia. Eu falava, cara, um cara desse não vai chamar atenção. Ninguém vai achar que esse cara vende. Como é que é? Ele usou ele como um avatar do negócio, né? Tipo assim, então Você vou não olhar. quer ser igual a mim? É O isso. marketing era esse. Como é que é o marketing ao contrário, né? Desmarketizou o negócio. Né? Que Exatamente. viagem, mano. Hein, Guilherme, mas deixa eu te falar. Como é que foi o... Lógico, né? Depois você começou a trabalhar com seu pai e tal. E quando é que você começou a falar, agora eu vou começar a galgar o meu caminho do empreendedorismo? A nossa empresa ela é familiar até hoje, né? Existe até hoje lá, em Vilhena? Não, hoje o Grupo Mania é uma empresa tá. familiar. Mania. E aí, quando eu saí dessa loja de móveis planejados, eu saí dela para trabalhar com meu pai. Minha mãe era totalmente contra. Minha mãe não queria, porque assim, minha mãe é funcionária pública há 30 anos. Uau. Caraca. Uma Sempre guerra, na mesma outra pegada, sala, guerra, né? a guerra. E meu pai sempre um louco. No que tinha, vendia casa, vendia carro, tava a pé, daqui a pouco tava com uma caminhoneta, e daqui a pouco tava de bicicleta. Sei bem o que é isso. Isso aí eu entendi. Caraca, tipo, era água e o vinho, né? Era totalmente Exato. Você contrário. imagina, pra minha mãe, funcionária Meu pública, Deus que do busca céu. estabilidade. Ela não queria que eu seguisse o caminho do meu pai. Né? Ela Ela queria queria que eu porque, fizesse... assim, Quando eu voltei da faculdade, porque eu desisti. Sim. Faculdade, eu desisti. Eu falei, eu não quero mais. Eu não quero passar por isso aqui. Que louco. Chega. Ela ficou 1 ano sem falar comigo. Caraca, Dentro mas de deixa eu te casa. falar. Você falou pra gente aqui antes que começou algumas graduações, alguns cursos. E nesse momento era qual faculdade que tu tava começando? Tu fez e parou. Quando? Agora, esse que tu parou. Tu fez alguns cursos, tipo administração, tu falou arquitetura. Esse momento era O qual? arquitetura. Arquitetura. Foi o primeiro curso que eu fiz. Eu saí da escola, eu já era projetista, eu já Sim. trabalhava com arquiteto, eu já era formado pelo Sebrae em design de interiores, então era um caminho de verdade massa, que eu cara. queria seguir, Uhum. entendeu? Eu gostava muito. E aí eu desisti porque era muito ruim morar aqui, morar longe. Morei em Porto Velho em 2011, na época que as usinas estavam bombando. Aí, Guilherme, voltando aí, tu tava tudo na facu lá, aí tu trancou. Eu tranquei, tava muito desgastante. Era- Tu veio pra cá sozinho. Sozinho. Caraca, Eu vim velho. cara, é muito doido, assim. Eu vim com uma proposta de emprego, nossa, linda. Isso tu tava quantos anos? 18 anos. E uma proposta de emprego linda. Cara, na hora que eu recebi a proposta, era de um amigo do meu pai, eu falei, tá louco, eu não vou nem depender dos meus pais. A faculdade eu financio. Naquela época, um menino de 18 anos ganhando 2.000, 2.200. Porra, grana pra caramba. E Era só o que aí eu quarto salário cheguei- mínimo era. naquela época? Tu já conhecia PVH, não? Já conhecia. Ah, mano. E aí, só que quando eu cheguei aqui, a proposta não era verdadeira, né? Puta. E aí tudo mudou. O negócio foi horrível. Eu fui morar de favor na casa do cara que fez a proposta. Tudo mudou. Foi uma doideira. Porra. Só eu sei o que eu enfrentei. Imagina a decepção. E assim, cara, eu não ligava, não pedia dinheiro. E tentava não me virar, querendo voltar também. e não querendo voltar. Aí o negócio é que, pô, meus pais começaram a me cobrar de uma coisa que eles não tinham noção da realidade. Eles não Como é sabiam que o que eu passava. né? Eles tinham a teoria do que tu tinha falado que vinha. Tu não sabia que tinha Quando mudado. chegou aqui, era outra realidade. E aí eles começaram a cobrar um negócio. Falei, cara, quer saber? Não quero mais isso aqui não. Não preciso disso aqui. Isso tu ficou quanto tempo aqui? Eu fiquei estudando um semestre. Um semestre. Eu vim antes, eu passei 1 ano Então o aqui. bicho, o negócio tava pegando mesmo, né? Não, foi Bicho horrível. tava pegando. horrível. Não, eu cheguei extremamente saudável e fui embora com labirintite. E, cara, minha alimentação era Subway, saltem e suco de laranja. Era isso que eu comia. E com certeza tinha dia que não tinha os três. Tinha dia que não tinha os 3. Tô ligado. Correria, o dinheiro era pouco, eu não pedia. Eu sempre fui muito orgulhoso nesse Sim. quesito, eu nunca gostei de pedir. Aham. Era isso que tinha? Beleza, vamos virar com isso. O salário, o cara queria me pagar o salário, ele pagava metade, só Quando no ele outro queria. mês a outra metade. Cara, foi muito engraçado, assim. Essa empresa estava procurando um projetista e o gerente da loja, ele era uma pessoa de muita confiança do dono. E ele tinha uma gratidão enorme, porque o cara tinha ajudado muito ele. E ele queria sair, mas como ele tinha essa gratidão, ele não ia entregar a loja na mão de qualquer um. Eu fiz a entrevista,
eu fiz a entrevista pra ser projetista. Aí ele falou, cara, você é o cara que vai me substituir. Eu falei, opa, como assim? Aí ele falou, não, fica tranquilo, eu vou te acompanhar durante 60 dias. Ele me acompanhou uma semana e falou, valeu, está pronto. Tá louco? Eu sou um cara assim, o qual que, principalmente naquela idade, até hoje eu sofro um pouco disso, mas naquela idade era pior. Eu tenho um problema de acordar cedo. E aí com 18 anos, lascou aí que tinha problema mesmo. Mas eu sou um cara que se tiver que trabalhar até 6 da manhã, eu viro, não tem problema. Não tem, tem isso aqui pra fazer. Independente de fazer, vamos fazer. Missão dada é missão cumprida, não tem essa. Sim. Então eu sempre fui muito dessa forma. Meu único defeito ali era chegar cedo no trabalho, né? E aí acabava deixando um pouquinho o exemplo ali, mas foi logo de cara, cheguei em Vilhena, já fui empregado como gerente da maior loja de móveis planejados. Pô, que massa, cara, que E massa. aí coordenar uma equipe com 20 pessoas, todas mais velhas, eu era o mais novo da equipe. Caraca, e como é que funcionava com a galera lá? Cara, foi tranquilo, até Foi? que assim, poucos detalhes que eu Sim. tive, mas foi tranquilo, o pessoal conseguiu respeitar, a gente teve um bom relacionamento. Só que eu fiquei 6 meses, porque meu pai tinha uma construtora e tava precisando de alguém lá. E aí foi quando eu deixei de ganhar, eu passei a ganhar 3 vezes menos para poder trabalhar com meu pai. Minha mãe ficou Negócio da louca, né? família. Cumprir a Minha missão mãe da ficou louca. família. Deixa eu te falar, tu é filho único, não? Não, eu tenho uma irmã, Ah, tá. Mas tua irmã é mais nova ou mais velha? mais nova, 10 anos mais nova. Ah, tá. Não tinha como ela, tipo, ir Não, lá. não tinha Tu era como. o cara É, mesmo que eu tinha era que... o cara que era para poder ficar no escritório e fazer. E eu já era projetista, era tudo que a construtora precisava. E aí eu fui e, cara, foi muito... Como que eu consegui chegar a empreender? Porque eu fiz essa construção, eu caminhei, porque eu fui trabalhar pro meu pai ganhando 3 vezes menos do que eu já ganhava. E vou te falar, meu pai era ruim na época, meu pai era difícil. Minha habilitação? Quero saber não. Fui fazer um curso para poder... Era o Revit na época, eu operava em AutoCAD. Né? O Revit é melhor, vai entregar mais rápido, vai entregar um conteúdo melhor. Meu pai falou, não, para mim no AutoCAD tá de boa, se você quiser você paga. Eu tive que ir lá dividir, não Era tinha, bruto. meu pai era bruto. Só que isso foi somando para que eu me tornasse sócio dele. Aí chegou no momento legal. que a gente se tornou sócio, mas foi ralado. Como é que é? foi- Você é o verdadeiro resultado daquela frase dos árabes, né? Tempos difíceis fazem homens fortes. E aí a gente Engraçado. conseguiu impor o respeito, eu conquistei isso, né? Não foi um negócio, não foi ganhado, eu conquistei isso. Sim. Foi anos trabalhando juntos ali, ganhando a mixaria. O problema das pessoas hoje é que elas querem ganhar muito para entregar. Pular Não, degraus, né? Não. Primeiro você vai plantando, você coloca uma semente lá e você fica regando ela. Sim. E você não sabe o que está acontecendo dentro da terra. Uma hora ela vai germinar. Essa mentalidade mudou muito a minha trajetória. Cara, eu tenho que amar o que eu tô fazendo. Eu tenho que amar isso aqui. Porque se a gente fica de olho lá no objetivo, quando chega ele perde a graça. E você passa muito mais tempo percorrendo no percurso do que no objetivo. É muito maior o percurso. E se você não amar esse percurso, cara, você vai passar mais tempo odiando a sua vida. Então, quando eu tive essa noção dessa mentalidade, eu falei, cara, é isso. Tem que amar tudo que tá passando. E foi até quando eu fiz uma pergunta pro meu pai. Eu falei, se você ganhasse 1 milhão hoje, o que você faria? Venderia todas as empresas e ia curtir. Eu falei, então para agora. Para agora. Porque não faz sentido. O dinheiro, ele tem que ser só um potencializador do que você já faz hoje. Uhum. Porque se você tá fazendo algo hoje para poder deixar isso aqui tudo para trás, esquece. Você tá fazendo a coisa errada. Você vai ser infeliz. Já vai fazer o que você quer fazer da sua vida. Real. E É isso. isso foi nos moldando. E isso foi fazendo com que a gente amasse o processo. Cara, o dinheiro ele tem que só potencializar o que eu já faço. Eu vou ganhar 1 milhão. Na época era 1 milhão, né? Hoje 1 milhão não dá pra fazer muita coisa, não. Exato. Verdade. Mas eu vou abrir mais 10 lojas. Eu vou empregar mais milhares de pessoas. É isso. E Legal. não vou desistir de tudo isso aqui. Isso aqui é o que eu amo fazer.